Boa tarde, colegas. Juntos mais uma vez aqui nas nossas web aulas MCO Rede, uma iniciativa do nosso grupo aqui da Gerência de Ensino e Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira, em parceria com o Observatório de Maternidade do Ministério Público Estadual, apoiada pela CESAB, pelo COSENS e pela Secretaria Municipal de Saúde, parceiros sempre das ações em rede. Nosso foco aqui é a qualificação e a melhoria, tanto assistencial quanto de ensino, da área materno-infantil. E nós convidamos todos os profissionais interessados, alunos, docentes e a própria comunidade a fazerem parte dessa integração em rede, que são as web aulas MCO. Lembrando a vocês que essa web aula, ela se constitui da participação de várias pessoas. Ela não existiria sem a colaboração de tantos profissionais que têm vindo até aqui, na nossa maternidade, veicular seu conhecimento, compartilhar as suas ações, para que nós possamos ter um modelo ou uma inspiração, uma sensibilização para as melhorias necessárias da nossa rede. Aqui eu faço uma menção honrosa da nossa última web aula, que tratou da mortalidade perinatal, que contou com a participação da querida professora Lícia Moreira, pessoa extremamente atuante, dentre outros colegas que no dia a dia, no cotidiano, se dedicam a essa arte. E sem falar aqui na presença de Olga, que foi extremamente interessante e que trouxe vários aspectos relacionados à gestão para que tivéssemos uma web aula extremamente enriquecedora. Convido vocês a assistirem essa web aula através desse link ou ainda acessando a plataforma Moodle da UFBA, que mais adiante eu demonstro para vocês como acessar. Hoje, nós vamos tratar de um tema extremamente brilhante, vamos chamar assim, tá certo? Estamos no mês do agosto dourado e não seria diferente tratar do tema aleitamento materno. Me recordo quando nós elaborávamos essa pauta e tínhamos interesse de trazer sobre a iniciativa Hospital Amigo da Criança. E com o apoio de Josa e Lilian Biruçu, que tem me ajudado nessa pauta na etapa de neonatologia, as meninas me convidaram a ampliar o olhar. Karina, não dá para falar só de iniciativa relacionada ao Hospital Amigo da Criança. A gente tem que falar de aleitamento materno mesmo. Até porque conversávamos mais recentemente aqui na unidade, no encontro de líderes, estimulado pela nossa governança, que hoje tem uma política voltada à gestão compartilhada, que não existe discurso sem percurso. E aquilo me mobilizou muito, eu fiquei refletindo em cima daquele comentário e eu me perguntava, por que falar de aleitamento materno? E eu me vi fazendo uma viagem retrospectiva, pessoal, na minha trajetória e na trajetória da minha família, na vivência do aleitamento. E eu pude perceber como o exemplo da minha mãe amamentando foi importante para mim enquanto mãe e foi importante por consequência para primas, para minhas irmãs, todas mulheres e famílias que foram mobilizadas em torno da amamentação e as nossas crias, os nossos filhos foram amamentados. Então, vejamos como isso faz parte, sim, da nossa própria trajetória de vida. E por que não levar isso de uma forma especial para o nosso cotidiano profissional? E por que não fazer perceber que nós, na atuação da ponta, ou nós, enquanto ensino, podemos levar essa mensagem de uma forma mais trabalhada e mais consistente? Então, para falar de um discurso de aleitamento materno, eu não poderia deixar de convidar pessoas com uma trajetória, com um percurso de peso neste assunto. E hoje vocês vão perceber quão rico vai ser o nosso momento. Lembrar para vocês aqui que essas web aulas, elas têm uma sistematização. Isso é necessário, porque nós precisamos garantir a questão do próprio sigilo, do uso da imagem, e todos aqui presentes, inclusive nós da parte técnica, estamos atentos a essas necessidades. Inclusive, agradecendo mais uma vez a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que viabiliza esse canal e essa gravação para todos nós, ok? E aqui, ressalto para vocês, sempre será o nosso link.
Independente de você ter acesso à mídia ou à propaganda específica das webaulas, você, através desse canal, sempre conseguirá acessar em tempo real, como agora, as nossas webaulas MCO Rede. Bom, aqui é o espaço que eu comentava com vocês sobre a capacitação em rede integrada. Nada mais é do que um espaço de compartilhamento de conhecimentos e troca de experiências em ambiente virtual de aprendizagem. Imagine como seria difícil atingir os colegas no interior do estado ou promover uma grande reunião num presencial para tantas pessoas hoje envolvidas na assistência, ensino em rede. Portanto, esse ambiente serve como espaço para agregar e aproximar pessoas. Para que vocês tenham acesso a esse espaço, basta que tenham um aparelho celular, um laptop, um PC, o computador da sua área de atuação, do seu local de trabalho disponível, para que você possa acessar, e uma internet de fato, acessar esse espaço virtual. Através desse passo a passo, você pode acessar o ambiente virtual de aprendizagem e se cadastrar. Não precisa ser vinculado à Universidade Federal da Bahia, essa é uma proposição aberta, é um serviço de ensino de utilidade pública disponibilizado e acessível através do seu CPF. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que nem sempre a linguagem da informática é acessível a todos nós. É algo muito novo, é algo que tem uma velocidade e um dinamismo muito intensos. E aqui, para aqueles que forem um pouco menos afeitos a esse passo a passo para cadastrar, tem um videolink disponibilizado por professora Renata Brito, que ensina um passo a passo bem tranquilo de como acessar o ambiente virtual de aprendizagem da Universidade Federal da Bahia. E sem mais delongas, dizer a vocês que essa gravação também estará disponível por link YouTube para aqueles que não quiserem necessariamente acessar a plataforma do ambiente virtual de aprendizagem. E eu gostaria de dizer a vocês quem são essas pessoas com um longo percurso. Pessoas que se dedicaram e se dedicam até hoje à bandeira do aleitamento materno. E eu diria a vocês que nós trouxemos aqui algumas falas atentando ao papel da gestão e das entidades representativas. Nós vamos contar aqui com a presença de Ana Paz, representando a SOBAP, para trazer um pouco desses aspectos para nós. Vamos falar também do papel dos profissionais de saúde, e não seria diferente convidar alguém que tem uma vivência tão especial como a do CPN, tá certo? Que é a nossa casa de parto normal aqui da rede, que é Kátia Colavou, que também é também representante no COAMAS, tá? Convidamos também uma pessoa que tem um jeito de ser que já chama a nossa atenção, pela maneira com que ela se coloca. Vocês vão ver como essa pessoa é realmente especial, que é Francisca Andrade, para os íntimos, Tati. Depois a gente vai descobrir por que é Tati. Pode ser que ela compartilhe com a gente. Ela é representante do Unicef e vai trazer uma fala muito bacana relacionada ao papel das famílias e da comunidade. E eu não poderia deixar de prestigiar, ainda mais nesta casa, tá certo? A maternidade Climério de Oliveira, uma das pioneiras, a questão do banco de leite humano. Não poderia deixar de trazer aqui a fala da nossa representante Sandra Faria, com quem eu tenho a honra de trabalhar há muitos anos e com quem eu muito aprendi enquanto aluna aqui nessa casa também, tá certo? Então, gostaria de convidar para esse primeiro momento de fala, Ana Paz. Boa tarde a todos. Eu estou aqui enquanto representante da Sociedade Baiana de Pediatria. Nossa presidente não pôde estar presente devido à questão de saúde, Dolores Fernandes, e fui convidada, estou aqui atendendo esse convite com muito prazer, para tratar da questão da estratégia do incremento e avanço do vínculo materno, infantil e familiar. Qual o papel da gestão e das entidades representativas dentro dessa estratégia? Nós estamos vendo aí uma imagem na tela, onde tem uma mãe lactante sendo apoiada. E uma mãe
que amamenta, ela precisa de apoio. Ela precisa de apoio familiar, precisa de apoio do companheiro, precisa de apoio do profissional de saúde e de pessoas que estejam dando suporte também do seu domicílio mais próximo. Difícil realmente uma mãe conseguir amamentar sem maiores problemas se ela não tem uma rede familiar de apoio. E a gente tem visto ultimamente, infelizmente, um despreparo muito grande do profissional de saúde em apoiar essa prática tão preventiva e que tanto promove saúde. Quando o bebê nasce, ele tem um despreparo natural. Ele é logo tomado de demandas de um meio interno e um meio externo, diante de uma fragilidade biopsicobiológica intensa. Né? O bebê é um ser completamente dependente e demandante. Ele é uma espécie que ele não sobrevive se ele não for cuidado. E a necessidade de uma interferência no meio ambiente que exista uma função maternante para esse bebê sobreviver bem. Essa ideia veio de Winnicott, que foi inicialmente um pediatra, depois se tornou psicanalista, e denominou essa função de função materna. Então, é muito importante que o bebê, ao nascer, ele tenha essa função cumprida, de alguém materna essa criança, para que ele possa ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental. E a amamentação não é a única forma, mas é uma forma muito importante de promover esse vínculo. No estudo de bebês, existe uma palavra-chave chamada dependência. Né? O ser humano é um ser completamente dependente. Inicialmente, essa dependência do ser humano é absoluta e precisa que uma mãe, né, alguém com papel materno, seja identificado com ele e que seja capaz de atender as necessidades. E o bebê nasce com a necessidade de se alimentar, primeiramente. O leite humano, o leite materno, vai promover não só um vínculo de saúde e nutrição, mas também como um vínculo nutricional. Não só nutricional, mas também emocional, e que vai suprir esse bebê para outras demandas futuras em sua vida. A gente sabe de estudos e também da prática clínica que as mães que vão doar seus filhos por algum motivo, geralmente elas não amamentam, porque a amamentação traz realmente e promove um vínculo imenso. Certamente, se nós tivéssemos mais problemas de aleitamento e a amamentação fosse mais difundida, a gente teria menos violência no mundo que nós estamos vivendo. Então, a mãe precisa de um apoio, de um suporte de um companheiro, de uma família, para que através desse vínculo a criança seja suprida de uma boa dependência, porque só quem tem uma boa dependência é capaz de ter uma boa independência. Então, as primeiras experiências que a criança recebe vão ter uma influência para o resto da vida desse indivíduo. Então, se você teve uma boa dependência, você vai se tornar um ser depois independente, e independente é aquele que depende de si próprio, depende do seu próprio ser. Então, o suporte familiar é muito importante dentro dessa dependência, né, esse primeiro contexto social que nós desenvolvemos, para que depois essa pessoa possa se despedir desse contexto familiar e ganhar e trilhar o próprio caminho dela, formando depois novos laços e assim dar seguimento à vida. Dentro desse contexto, acho que é muito importante também que a gente fale dos apoios das entidades em relação ao aleitamento materno. Então, nós temos aí o símbolo, né, o emblema da Sociedade Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Baiana de Pediatria também. A Sociedade Americana de Pediatria é referência mundial e ela recomenda que o leite humano ele é o alimento de preferência superior para qualquer recém-nascido receber. Eu, no papel de representar a Sociedade Baiana de Pediatria, com muito orgulho digo que a SBP, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem feito um movimento muito grande em relação às publicações de aleitamento materno. Temos aqui no cantinho da tela que o ano passado aconteceu em Fortaleza o primeiro simpósio de aleitamento materno na história da Sociedade Brasileira de Pediatria. Temos o IDFO também, que é uma instituição internacional que apoia e promove o aleitamento. E temos referência também da Karen Breastfeeding Medicine, que é uma entidade também americana, que tem muitas publicações muito sérias, né, que também apoiam a amamentação. Em relação aos movimentos de apoio, a iniciativa Hospital Amigo da Criança
tem sido muito importante, porque no hospital que existe a política do IAC, né, da política do Estado Amigo da Criança, existe uma promoção difusa do aleitamento materno, com proibição de uso de mamadeira, de chupeta, que são fatos que contribuem para o desmame precoce, e a gente dificilmente tem visto, eu não tenho conhecimento de um hospital privado que tenha a iniciativa do IAC. E a gente tem tido hoje muito mais dificuldades com a aumentação em hospitais privados do que em hospitais públicos, sobretudo onde tem a iniciativa do Estado Amigo da Criança. A Semana Mundial do Aleitamento Materno desse ano trata da questão de que a aumentação é a base para a vida. E quando a gente pensa em base, a gente pensa em alicerce, e que vai dar o fundamento à vida dessa criança e dessa família, consequentemente. Então, estamos vivendo agora o agosto dourado. O ouro representa realmente o padrão da alimentação infantil ideal, sem qualquer discussão. E também, em termos de apoio internacional, existe uma rede de consultores com certificação internacional em aleitamento materno, que em 2016 era 28.892. Desses consultores, temos 61 na Bahia, esse número deve ter aumentado um pouquinho agora em 2018, e apenas 3 na Bahia. Então, assim, existem muitas pessoas hoje se tornando consultores em amamentação, e às vezes sem muito preparo, sem estudar muito o tema, sem entender como administrar realmente questões mais sérias em relação ao aleitamento. Então, eu convido aqueles que desejam realmente trabalhar nessa área, que submetam esse teste, essa prova. Temos ali no cantinho direito da tela o novo ciclo do consultor internacional em amamentação. Vocês precisam ter realmente uma experiência vasta em amamentação para comprovar, né, a possibilidade de fazer essa prova e receber certificado que tem validade de 5 anos, e depois de 5 anos você tem que fazer um novo teste ou comprovar, através de referenciamento, que você venha atuando com a amamentação. Então, agradeço a todos a atenção e convido para que possam ouvir agora Kátia com a próxima apresentação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicio minha apresentação parabenizando, né, todas as parceiras, as colegas de trabalho na Bahia, porque fizemos um agosto dourado, realmente padrão ouro. Venho representando o Centro de Parto Normal da Mansão do Caminho, que é o primeiro centro de parto normal do Brasil, da Rede Cegonha, e será o primeiro centro de parto amigo da criança e da mulher. Vale ressaltar a presença também da nossa vice-presidente do COAMAS, Thais Abreu, que participou junto comigo na elaboração dessa apresentação. Aleitamento materno. É possível fazer sozinha? Existe uma tendência muito grande atualmente em se falar que o aleitamento materno é fisiológico, que é algo instintivo, só que não é bem assim. Né? E a gente precisa entender que essa mulher, esse bebê, precisam de ajuda, dessa rede de apoio. E um dos fatores que levam ao desmame precoce e ao aumento das taxas de mortalidade neonatal e infantil é essa falta de apoio. E o papel do profissional nesse sentido, ele faz toda a diferença. De que forma este profissional pode atuar, né, na promoção desse aleitamento? Primeiro, não se pode trabalhar o aleitamento materno sem se capacitar, né, nos cursos de manejo, de aconselhamento, e não cabe apenas se capacitar, mas estar se atualizando continuamente. A equipe precisa ser interdisciplinar, porque precisa ter o mesmo objetivo, tá? E todas as categorias unidas nessa rede de apoio para cuidar dessa mulher e desse bebê. É preciso acreditar na amamentação como uma importante ferramenta para a redução dessas taxas de mortalidade neonatal e infantil, que a gente percebe que tem aumentado ultimamente. Conhecer e informar sobre os benefícios desse aleitamento para a mãe, para o bebê, para a família e a sociedade.
começar a entender que o profissional ele não está apto apenas a trabalhar a mulher que amamenta, a criança, mas precisa inserir nesse processo também as avós, os avós, as tias, madrinhas, toda a rede de apoio, porque é muito importante que toda a família esteja na mesma sintonia para que o aleitamento possa fluir de uma forma positiva e benéfica para todos. Precisa estar disposto a compartilhar os saberes com outros atores, os seus colegas, a família, a sociedade de um modo geral. Iniciar a promoção do aleitamento materno e educação em saúde desde o planejamento familiar. Infelizmente, a gente percebe que o planejamento familiar ele está um pouco ausente atualmente. A gente precisa melhorar, né, e trabalhar desde o pré-natal, falar de amamentação desde a consulta de pré-natal e não deixar essa fala somente para o momento, né, do parto ou do puerpério. Estimular o contato pele a pele e aleitamento materno na primeira hora de vida é muito importante, porque a amamentação ela não só vai nutrir o corpo físico, mas vai nutrir a alma, as emoções, é o primeiro vínculo afetivo. Então, esse contato pele a pele e esse contato do bebê com o seio da mãe, ainda que a sucção não aconteça naquele primeiro momento, mas é muito importante para já estabelecer o vínculo afetivo e que esse processo aconteça de uma forma positiva. Precisamos lutar para que as maternidades e os centros de parto normal eles se habilitem como amigo da criança e da mulher, porque isso implica na capacitação, no melhor preparo dos profissionais para lidar com a amamentação. A participação nos comitês. O ideal é que todos os profissionais que atuam com aleitamento materno, nas maternidades, nos centros de parto, nas unidades básicas de saúde, possam estar, né, envolvidos nos comitês internos de seus serviços, nos comitês municipais e estaduais, e que haja uma integração para as ações, porque a gente precisa falar a mesma linguagem e precisa promover ação, né, em conjunto. A continuidade desse apoio do aleitamento materno, que deve começar no pré-natal ou até antes no planejamento materno, deve continuar e se perpetuar no parto, no pós-parto, no puerpério, e também depois no acompanhamento na puericultura. Porque, infelizmente, em algumas unidades a gente ainda percebe que essa mulher, após o parto, nem sempre tem uma consulta de revisão puerperal e nem sempre tem a oportunidade de falar sobre as dificuldades, as complicações, né, da amamentação. E isso pode levar a um índice maior de desmame precoce. Então, é necessário dar continuidade a esse apoio. Essa rede de apoio ela é contínua. E isso se fortalece com a puericultura e com os grupos de apoio à amamentação. Participar de ações de proteção, apoio e incentivo ao aleitamento, né? E tentar, no máximo, na maioria das vezes, que essas ações sejam lúdicas, né? Rodas de conversa, rodas envolvendo os parceiros, a participação deste parceiro desde o pré-natal, rodas envolvendo as avós, os acompanhantes, tá? E, no fim de tudo, cuidar de quem cuida, porque não adianta um profissional que não tem um autocuidado, ou que não é cuidado pela sua instituição, né? Ele não vai estar bem para cuidar de alguém. Então, é muito importante cuidar de quem cuida. E o mais importante de tudo é o escutar, escutar, escutar. E aí eu trago uma fala muito interessante de Rubem Alves, que diz: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar e ninguém quer aprender a ouvir. Saber ouvir é uma arte. E em aleitamento materno, isso é fundamental, porque a escuta ela vale muito mais do que a fala. É preciso entender a história dessa mulher, né? A história social, a história familiar, como essa mulher lidou com o aleitamento materno nas outras gestações, como essa família encara o aleitamento. E através da escuta a gente vai poder aprender muito com elas e poder conduzir a amamentação de uma forma mais tranquila. E aí eu trago assim para ilustrar uma coisa que a gente
percebe que ainda existe, infelizmente, em algumas unidades, a separação do binômio, né? O bebê que está ali entre 37 e 42 semanas dentro do útero da mãe e que nasce e que é levado para um berçário, que é levado para um banho e que é afastado dessa mãe. O bebê não precisa, se ele nasce bem, se está tudo bem com ele não precisa ir para lugar nenhum. Ele precisa estar no contato pele a pele com a mulher, no aleitamento precoce, com o parceiro ou parceira, com a família. Então, por favor, não levem meu bebê. Então, o que ele precisa é isso, o contato com a mãe, o estímulo ao aleitamento materno precoce. Isso é um papel do profissional de saúde, né? Isso é um papel de todas as categorias envolvidas. E também favorecer esse contato e esse vínculo afetivo com o parceiro. Hoje já é uma coisa que a gente traz muito importante, né? De se estabelecer esse contato pele a pele para que o pai também possa se permitir nesse cuidado, a ser um apoiador, né? E não apenas alguém que ajuda, mas alguém que participa no processo, que não produz leite, mas que produz amor, que produz um cuidado para ajudar essa mulher. E aí eu trago algumas fotos, né, do Centro de Parto Normal, da Mansão do Caminho, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante com relação ao aleitamento, com capacitação de profissionais, da assistência, profissionais, né, administrativos, todos são treinados para falar a mesma linguagem, para aprender a ter essa escuta, tá? E aí a presença da família, né, do olhar nos olhos, de se colocar no lugar do outro, de entender, de escutar essa mulher, porque dessa forma a gente consegue mudar o panorama que existe atualmente. Registrando também, né, várias coisas bacanas que aconteceram na Bahia nesse mês de agosto. É papel do profissional, além de apoiar, promover, participar também de ações, né, e convidar a comunidade para desenvolver essas ações juntas. Então, a gente tem aí fotos de vários parceiros e vários atores nesse processo, onde foram desenvolvidas ações do Agosto Dourado na Bahia, nas unidades básicas, nas maternidades, na rede pública e privada. Essa foi a caminhada de amamentação, a base para a vida, né? Que é um momento de falar de amamentação de uma forma lúdica, despojada, e é um momento também de socializar. E aí, quando a gente fala de cuidando de quem cuida, é um momento do profissional também se cuidar, sair um pouco daquele ambiente de trabalho, né? Respirar, estar em um lugar em frente para o mar, isso é muito importante. Foi o Mamando no Parque também, que aconteceu no último domingo, tá? Que também é uma atividade lúdica, um espaço muito interessante que os comitês já estão pensando em dar continuidade, né? Que esse agosto, não somente o agosto seja dourado, mas que o ano inteiro, e que a gente possa desenvolver neste importante espaço aí muitas atividades de promoção ao aleitamento materno. Ainda trazendo os cartazes de ações que foram desenvolvidas pelos dois comitês, o COAMAS e o CEAM, ações integradas. E para além de tudo isso, o profissional de saúde, ele tem um papel muito importante. Ele precisa ter amor pelo que faz. Trabalhar com aleitamento é preciso amar, é preciso encantamento, é preciso olhar nos olhos, colocar-se no lugar do outro, compreender e principalmente conectar-se. Quando a gente consegue fazer isso, a gente sente a pele arrepiar, né? A gente sente o coração bater. A gente sente a gratidão. E se a pele arrepiar sem ter sido tocada, foi a alma que disse sim. Então, eu acredito muito que a alma de todas essas pessoas que estão aqui hoje comigo, né, disseram sim, e que a gente possa multiplicar essa sementinha, esse amor, e que a gente possa arrepiar aí muitas peles para que a gente possa transformar esse panorama, né, e salvar muitos bebês, muitas famílias, muitas vidas. Aleitamento materno não se faz só, né? A gente conclui que é impossível, é fisiológico, mas precisa ser aprendido, precisa ser apoiado, né? Aleitamento materno se faz todo mundo junto,
a equipe, o profissional, a gestão, o pai, a mãe, o bebê, a família, a sociedade. E aí eu trago Bárbara Leô e Tupanzinho, né, que já considero a nossa madrinha aqui na Bahia da amamentação. É um casal muito bacana, Val da Mata, Bárbara Leô e Tupã, para ilustrar, né, que o perfeito é mamar no peito. Gratidão. E eu convido agora a doutora Sandra, que vai dar continuidade à apresentação. Boa tarde, né? Eu vou falar sobre o papel dos bancos de leite no aleitamento materno. Me pediram para falar em resumir em 15 minutos, né? O Brasil, ele tem hoje o maior e mais bem estruturada rede de bancos de leite, né, do mundo, né? Esses bancos de leite são organizados através da Rede Brasileira de Bancos de Leite. Nós temos um centro de referência nacional, que fica no Rio de Janeiro, né, que é o Instituto Fernando Filgueiras, e temos o centro de referência estadual. Cada estado tem um, com exceção de São Paulo, que tem duas, devido à quantidade grande de bancos de leite que tem lá, né? Esses bancos de leite são organizados através das comissões, da Comissão Nacional de Bancos de Leite, e tem as comissões estaduais de bancos de leite. Na Bahia, atualmente, nós temos 7 bancos de leite, 3 aqui em Salvador, né, o Iperba, a Maternidade 1º de Oliveira e, mais recentemente, também o Roberto Santos. Nós temos 2 em Feira de Santana, inclusive a referência é lá, né, atualmente está ainda no Hospital Cresce Andrade, mas está em processo de mudança para o Hospital da Criança. E nós temos o Itabuna e o Vitória da Conquista. Os bancos de leite, eles têm se configurado como um dos mais importantes elementos estratégicos da política em favor da amamentação, né? O banco de leite é um serviço especializado, né? Geralmente vinculado a um hospital de atenção materna e infantil, e é responsável por ações de promoção, proteção, apoio e aleitamento materno, além da execução de atividades como coleta da produção láctea da mãe, das genitoras, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite humano. Aqui na Climério de Oliveiras, nós temos uma equipe que é formada por um coordenador médico, né, que sou eu, uma nutricionista que é responsável técnica, uma enfermeira, uma secretária e 9 técnicos de enfermagem que se dividem entre pasteurização, atendimento às gestantes, né, na sala de ordenha. E nós temos uma parceria muito importante com o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros faz essa coleta do leite humano na casa das genitoras, né? Quando a gente não tem, quando eles não podem fazer, é feito através do carro, né, da casa, com uma técnica de enfermagem. Bom, em termos da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, o Banco de Leite desenvolve ações educativas, né, através de folhetos explicativos, né, distribuídos em enfermarias, no ambulatório. Atendimento individualizado, tanto no Banco de Leite como nas enfermarias e também em grupo. Nós temos um ambulatório de aleitamento materno que funciona às terças e quintas pela manhã, né? E o ambulatório ele atende aquelas mães que têm dificuldade de amamentação, né? Dificuldade na pega, fissuras, ou que o bebê não ganhou peso adequadamente. E ele é acompanhado semanalmente até que essa mãe esteja segura em relação à amamentação, o bebê ganhando peso adequadamente, ela sabendo como ordenhar, né, e como conservar esse leite em casa, né, quando voltar para o trabalho. Então, ela é liberada para a puericultura, dar continuidade a seu acompanhamento, com orientação de qualquer dificuldade que ela tenha nesse processo, ela pode retornar, né? Membros da equipe do Banco de Leite participam, junto com a equipe de educação continuada e da Comissão de Aleitamento Materno, do treinamento dos profissionais da casa, né, nos cursos de manejo da lactação em relação à parte prática.
Membros também participam do Comitê Municipal, né, COAMAS, e do Comitê Estadual de Aleitamento Materno, que é o CEAM. Bom, em relação ao processamento e controle de qualidade do leite humano, vou tentar dar um resumo aqui do que é feito lá no banco de leite. Então, em relação à seleção das doadoras, né? Uma mãe que tem interesse em doar leite, né, ela liga para o banco de leite e diz o seu interesse em doar. Quem que pode ser doadora? Né? Aquela mãe saudável que esteja produzindo mais leite do que necessário para o seu filho. Ela vai ser orientada como fazer essa ordenha, como esterilizar os frascos se necessário, como fazer a higienização, usar touca, máscara, e é encaminhado para a casa dela um kit com frascos estéreis, gorro, máscaras, folhetos explicativos e uma ficha que ela tem que preencher. Ela tem que encaminhar também os exames de sorologia, exame do pré-natal, né, com sorologia, hemograma, para ser avaliado. Se tudo estiver ok, ela passa a ser nossa doadora. E ela também é orientada que quando os frascos estiverem cheios, estiver em torno do 12º dia, ela entra em contato com o banco de leite. E o banco de leite vai encaminhar, né, ou o corpo de bombeiro ou a equipe da casa para buscar esse leite. Ao chegar, né, no banco de leite, o leite é recebido e passa pela primeira triagem. Né? A funcionária que recebe vai checar se esses frascos não estão trincados, se tem algum tipo de sujidade, vai olhar a cor do leite. Né? A cor normal do leite, ele varia de um transparente com água de coco, passando pelo branco, levemente esverdeado ou azulado, até a cor laranja. Se o leite estiver ou vermelho ou marrom, né, significa a presença de sangue, esse leite não serve para doação. Né? Pode servir até para ser dado ao filho da doadora, mas não serve para pasteurização. Se está tudo ok, ela vai limpar esse frasco com álcool 70 e vai guardar na geladeira, no freezer, né, de leite cru, para ser posteriormente pasteurizado, né, até o 15º dia. Em relação à pasteurização, no dia que esse leite vai ser pasteurizado, a funcionária separa todo o material estéril, ela seleciona a quantidade de leite, seleciona os frascos todos iguais, né, os frascos estéreis, e primeiro esse leite é colocado num banho-maria para descongelar. Né? Um banho-maria a 40 graus, ele é descongelado. Depois de descongelado, ele é colocado no gelo, com água, com temperatura de 5 graus, e esse leite vai ser reenvasado num frasco estéril. Né? Na hora que ela vai reenvasar esse frasco, esse leite, ela colhe 4 ml de leite, 3 para fazer a acidez Dornick e 1 para fazer o crematógrafo, ou seja, medir a caloria do leite. Depois que ela reenvasa todos esses frascos, paralelamente vai ter uma pessoa fazendo essa acidez Dornick. A acidez Dornick não pode passar de 8. Se passar de 8, significa que aquele leite, ou em algum momento, né, foi quebrada a cadeia de frio, ou que aquele leite esteja contaminado, então esse leite é desprezado. A pasteurização em si, né, o leite passa, são 3 etapas, né? O aquecimento rápido, em que o leite sai de 5 graus até 62 graus e meio. Isso aí é feito uma curva prévia, a gente já sabe a quantidade de leite pasteurizado, o tipo do frasco, quanto vai ter esse tempo para chegar até essa temperatura. Chegando a essa temperatura, ele passa 30 minutos, né? E depois é feito um resfriamento rápido. Após a pasteurização, é colhido mais 4 ml de leite para fazer o microbiológico. Esse leite é colocado no caldo verde, levado para a estufa, né, no laboratório, e é ido por 24 a 48 horas. Se negativo, é feito um repique. Ou se negativo, ele é liberado. Se positivo, é feito um repique. Esse repique, se der positivo, esse leite é desprezado. Pronto. Aí esse leite, né, pode ser armazenado por 6 meses para posterior distribuição. Bom, na hora de distribuição, né, você tem critérios de prioridade para liberar, né, o leite humano, porque a gente tem um estoque limitado. Então, qual é o critério? Né? Recém-nascidos prematuros de baixo peso, recém-nascido infectado, especialmente com muita infecção, recém-nascido em nutrição trófica, RN portador de imunodeficiência, RN portador de alergia à proteína heteróloga e casos excepcionais, né, de acordo com a prescrição médica.
Bom, esse leite, para ser selecionado prematuro, ele pode ser classificado assim, em leite maduro, colostro, que é até 7 dias, leite de transição, que é de 7 a 14 dias, o leite maduro. Se é de uma mãe com bebê termo ou pré-termo, né? Segundo o critério energético, se é normocalórico, hipercalórico ou hipercalórico, e de acordo com a acidez do orníquico, porque quanto menor a acidez do orníquico, melhor a biodisponibilidade de cálcio e fósforo. E aí, de acordo com a necessidade, a gente vai selecionando o leite. Enquanto isso, né, essa mãe que está ordenhando leite, que não tem ainda leite suficiente para seu filho, essa mãe tem que ser orientada a estimular essa mama, a ordenhar pelo menos 6 a 8 vezes, para que quando o seu bebê puder ir ao peito, ela tenha uma quantidade de leite adequado, ou possa ela mesma ordenhar o seu leite, se oferecer leite materno cru para o bebê. A prioridade do leite materno é, primeiro, o leite materno direto da mãe, né? Quando é ordenhado ou diretamente no peito, no caso dos prematuros vai ter que ser ordenhado, né? De preferência o leite materno cru, na falta dele, o leite humano pasteurizado. Então, o objetivo primordial é que após essa mãe ser estimulada, o bebê vai para ela, sei lá, no canguru, e ela sai em aleitamento materno exclusivo. Então, o objetivo principal do banco de leite é dar apoio a esses bebês cujas mães ainda não podem produzir o leite suficiente até que ela possa amamentar o seu filho e sair de alta em aleitamento materno exclusivo. Obrigada, e agora eu vou chamar a Tati, que vai falar aqui um pouquinho. Boa tarde, eu queria cumprimentar aqui os colegas aqui da web aula, também boa tarde a todos que estão nos assistindo, agradecer por essa oportunidade de estar aqui para falar do papel das famílias e da comunidade. Então, a amamentação não pode ser uma função unicamente da mãe. As colegas que me antecederam já falaram da importância dos profissionais de saúde, e agora nós vamos focar especificamente no papel da família e da comunidade e também, de alguma forma, do governo. Então, a mulher, quando ela tem o seu bebê, após o parto, após o nascimento desse bebê, ela pode enfrentar alguns desafios, sejam físicos, psicológicos, sociais. E essa é mais uma razão para que a gente tenha todo esse apoio, como já foi dito anteriormente, das organizações, dos profissionais de saúde. Ela necessita de muito apoio, suporte, da presença física também dessas pessoas que vão dar todo esse apoio e essa proteção. Então, o apoio emocional ele é muito importante para a tomada de decisão. Então, se essa família estiver convencida, e aí vem o papel anterior do profissional de saúde na preparação dessa família. Se ela estiver convencida da importância da amamentação, ela vai dar esse apoio que vai contribuir para essa decisão dessa mãe continuar amamentando por 6 meses de forma exclusiva e pelo menos até 2 anos complementar, mas ela pode se prolongar um pouquinho mais, né? E além da família, que aí, gente, acho que muitos de vocês tiveram a experiência de mães, avós, o próprio companheiro, vizinha, amiga, ficar influenciando essa mãe negativamente. Então, a gente precisa ter realmente todo esse apoio para que essa mãe possa amamentar com tranquilidade. Por isso é que a gente estende não somente a família, mas as vizinhas, as amigas, são pessoas que têm muitas vezes uma influência grande com relação a essa mãe. Tanto é que a gente vai apresentar mais a seguir uma pesquisa que mostra que essa mãe escolhe alguém para ser esse suporte dela. E além da família, dos amigos, a comunidade, esse entorno, esse ambiente onde essa mãe está, além do próprio governo que tem que dar essas condições. Todos eles, todas elas precisam apoiar essa mãe e o seu bebê. Então, a Kátia já falou da preparação dos profissionais de saúde, como os profissionais de saúde precisam estar preparados, inclusive para preparar não somente essa mãe, mas essa família, além de mobilizar a comunidade. E eu quero destacar aqui o papel do agente comunitário de saúde, o papel da equipe de saúde da família, mas além disso, toda uma rede que existe de serviços. Por exemplo, o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, que muitas vezes trabalha com grupos de gestantes,
dos programas de fortalecimento de vínculo da família para criança menor de 6 anos, esses equipamentos, o próprio centro de educação infantil, especialmente a creche, que atende crianças até 3 anos, também precisa estar nessa rede. Todos precisam estar falando a mesma coisa. Inclusive, dentro da unidade de saúde, a gente sempre discute. É do porteiro ao profissional mais graduado, que tem a maior importância na hierarquia dessa unidade, precisa estar falando a mesma coisa da importância do aleitamento materno e do apoio da família. Ressaltando, destacando, como já foi dito pela Kátia, a questão do pré-natal, mas passando também pelo momento do parto e esse apoio no pós-parto. Inclusive, a visita domiciliar para essa mãe que amamentou, às vezes, especialmente no caso de um prematurinho, que essa visita domiciliar logo após o parto é muito importante, inclusive para esclarecer sobre tabus, mitos, crenças que muitas vezes atrapalham o aleitamento materno. Né? Então, e destacar algo que foi dito anteriormente, que é a amamentação na primeira hora, que é muito importante. Eu queria apresentar só 2 slides de uma pesquisa que foi feita por alguns profissionais de saúde, mostrando que a nutriz, ela executa um processo consciente ou inconsciente de eleição de um membro familiar, que se mostra geralmente uniforme e obedece às características semelhantes, geralmente um membro mais velho, mais experiente, e que já tenha vivenciado a maternidade. Aí a gente pode imaginar que seja a mãe ou a sogra ou uma irmã mais velha. Então, para que a gente identifique como equipe de saúde, além do pai, que tem um papel fundamental, né, que esse pai contribui bastante para esse apoio emocional dessa mulher, esse companheiro, essa outra figura da família que pode ser identificada para um trabalho mais próximo para que a gente tenha sucesso na amamentação, para que a família tenha sucesso. A necessidade de envolver esse membro da família na preparação dessa gestante, extrapolando, como foi dito, além do período pré-natal, seguindo durante o parto, o momento do parto e nascimento, e depois na puericultura, no acompanhamento dessa criança. Além disso, essa família, essa gestante com seu bebê, precisam de locais amigáveis para que essa mãe possa amamentar. E aí vem também destacando a importância dessa comunidade, das empresas que têm que disponibilizar a sala de amamentação, esses outros equipamentos que nós falávamos antes, por exemplo, o Centro de Educação Infantil com cantinhos da amamentação, a própria unidade de saúde tem cantinho da amamentação, o papel fundamental dos bancos de leite que acabou de ser apresentado, os bancos de leite têm um papel assim grande demais nesse apoio a essa mãe, inclusive com alguns telefones que disponibilizam para as mães tirarem dúvidas, para que elas possam ligar, inclusive em outros horários, para que ela não falte essa informação, não falte esse apoio. Além disso, a própria questão da flexibilidade do horário de trabalho e leis que facilitam a vida dessa mãe e do seu companheiro. Licença gestante, licença paternidade, ter tempo, né, ter o apoio, inclusive apoio, eu queria destacar inclusive o apoio nas tarefas domésticas. Como essa família pode se organizar, inclusive amigas, para que essa mãe possa ter menos necessidade de realizar tarefas domésticas para que ela possa amamentar com mais tranquilidade. Eu queria, inclusive, eu estou mostrando esse slide para mostrar que é uma mãe da área rural, é um slide internacional do Unicef, para mostrando que mesmo em condições assim, essa mãe é uma mãe que trabalha na agricultura, ela levou o bebê dela para amamentar lá, e eu achei esse slide muito forte para mostrar que ela pode amamentar em qualquer lugar, né? Para terminar, eu queria falar desse material do Unicef, que é a Família Brasileira Fortalecida. No final, eu vou indicar onde é o site, onde vocês podem acessar esse material. Nós temos, inclusive, slides como um PowerPoint, uma apresentação de PowerPoint. E são 5 álbuns com vários materiais de apoio à família e tem, em particular, o destaque para a amamentação. Por fim, eu queria destacar as ações de comunicação, que são muito importantes, o próprio Agosto Dourado, a Semana Mundial, com a sua madrinha da amamentação, repetir aqui a nossa grito de guerra, vou chamar assim, que é o Perfeito Amar no Peito, já foi destacado pela Cal, e a gente ainda trouxe outras, agora com as mídias sociais, com o Facebook, com o Instagram. A gente está agora também com essa hashtag aqui, Amamenta Maninha, que foi assim, criação do grupo aqui do Coamas e do CEAM. Então, vamos inundar, vamos dizer assim, as redes sociais com informações das vantagens, da técnica da amamentação, porque é importante conhecer as vantagens, mas é importante também conhecer a técnica para que essa amamentação tenha sucesso.
E aí eu quero terminar com o Milton Nascimento, dizendo que há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Lembrando aí que vocês podem acessar esse material da Família Brasileira Fortalecida no site do Unicef, que é unicef.org.br. Muito obrigada, e eu vou convidar agora a Josa para dar continuidade aqui ao nosso debate. Boa tarde. Estou aqui nesse papel de mediadora desse debate. Tão importante, tão gratificante participar disso, né? Agradecer por a gente ter conseguido, né, Karina, em tão pouco tempo, que a gente teve muito pouco tempo para organizar isso, dentro de um mês intenso de atividades relativas ao aleitamento materno, e a gente conseguiu que todas as pessoas que a gente queria, que a gente tinha identificado como pessoas referências do aleitamento materno hoje aqui na Bahia, estivessem presentes. E aí a gente quer fazer um agradecimento especial mesmo, nominal, à SOBAP, à Unicef, ao COAMAS, ao CEAM, né, aos profissionais que se dedicaram intensamente nesse mês para que tudo acontecesse do jeito que a gente planejou e em alguns momentos até superando as nossas, né, expectativas. Esse agradecimento é de coração mesmo. Fiz algumas anotações referente à fala de Ana Paz, né, que falou com muita propriedade do papel das entidades representativas. A gente tem hoje a SOBAP como uma grande parceira, né, na CESAB, na área técnica de saúde da criança, nos comitês de aleitamento materno, tanto no COAMAS quanto no CEAM, e a gente só tem mesmo a agradecer essa parceria. A gente estava, antes de começar aqui, numa roda de conversa, comentando sobre isso, né, que o pessoal da SOBAP está presente em todas as atividades que a gente pensou e em outras tantas que eles pensaram, né, para além do que a gente tinha previsto. E a gente não sabe como é que eles conseguem, né, arranjar tempo e pessoas para poder estar participando disso. A Unicef também, nos presenteou, né, com Tati. A gente só tem a agradecer. Tati foi um grande diferencial este ano, né, nas ações dos 2 comitês, que a gente, desde o ano passado, a gente vem programando e as atividades da SMAN, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, e do Agosto Dourado, de forma integrada. E a gente percebeu que, desta forma, a gente sai mais fortalecido. Não tem por que um comitê estadual estar trabalhando e um comitê municipal estar do lado e a gente não fazer as coisas juntas. Juntos a gente chega mais longe, né, mais forte e bem mais bonito o movimento que a gente tem conseguido fazer desde o ano passado. E a gente só espera que essa parceria seja fortalecida, que essa integração, né, continue nos próximos anos e que a gente só tenha a ganhar com isso. Kátia, na fala dela, ela trouxe a emoção, né? Kátia é pura emoção, não tem como. Ao falar dela, eu fico, né, com a voz embargada mesmo. Ela nos presenteou também na abertura da Semana do Bebê, com uma dinâmica que mexeu com a pele, com a alma, com o coração de todo mundo que estava lá presente. É realmente muito gratificante, muito contagiante poder trabalhar, né, com vocês nessa energia, né, que só puxa mesmo para frente. Sandra, né, a técnica toda aí presente nela, né, não podia ser diferente, uma pessoa que lida com processos, né, muito singulares, né, do banco de leite, que tem um papel muito importante, né, nessa questão do aleitamento materno, que a gente sabe que é de onde sai o alimento, né, para as crianças prematuras, para as crianças que estão correndo risco de vida, e que a gente sabe que o leite materno tem salvado muitas vidas. A gente só tem mesmo a parabenizar o trabalho das pessoas que estão nos bancos de leite. E aqui a gente tem Sandra e tem Ana Paz também, que no IPERBA também trabalha lá no banco de leite. Tati
Eu já tinha me adiantado, mas Tati é um presente, né? Repito, é um presente para a gente, para a Bahia, né? Ela veio do Ceará, foi mandada mesmo para poder fortalecer nosso movimento em prol do aleitamento materno, né? Quando ela traz essa questão da rede de apoio, tanto no pré-natal, quanto no momento do parto, quanto no pós-parto. Como é importante, como é decisivo, né? Porque a gente sabe que o aleitamento materno, ele não se estabelece no momento do nascimento. Ele tem que ser trabalhado, deve-se falar dele desde lá antes mesmo da mulher engravidar, lá no planejamento. Ela já tem que estar preparada para isso. A gente não pode continuar pensando que aleitamento materno é uma questão natural, é uma questão que a mulher, ao parir, é só colocar no peito que vai funcionar. A gente sabe que é aprendizado também e que a gente precisa dessas capacitações, tanto dos profissionais, quanto da rede de apoio, quanto, né, da mulher, das famílias, de todo mundo que está, né, envolvido com isso. Isso deve ser trabalhado na infância, inclusive. A SOBAP, acho que foi ano passado, não foi, Ana, que vocês lançaram uma cartilha voltada para esse público, já de 10 anos, de 7 a 10 anos, uma cartilha bem ilustrada com relação... aqui a cartilha ela trouxe. Bem bacana mesmo. É um material que precisa, inclusive, mas a gente não tem recursos, a gente sabe que a SOBAP não tem recursos para fazer editar mais unidades dela para poder distribuir, mas se a gente conseguisse patrocínio para que a gente pudesse entregar isso nas escolas, isso seria um grande ganho, né? Porque você já estaria trabalhando o aleitamento materno desde a infância, né? Porque é lá que se estabelece. A gente sabe que o poder, né? O poder da indústria, né? de alimentos, ele é muito forte, ele concorre seriamente com a gente. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Quando Tati também traz a questão das leis, né? Como falar de aleitamento materno exclusivo por 6 meses, se essa mulher trabalha e não tem 6 meses de licença maternidade, né? É preciso que essa lei ela coincida com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, e que em algum momento essas coisas sejam viáveis mesmo. Porque não dá para a gente ter um discurso e uma prática diferente, né? Se a mulher não tem condições de voltar ao trabalho depois dos 6 meses, se antes, muitas delas, às vezes, até antes dos 4 meses, muitas delas, mesmo logo depois de parir, já estão em trabalhos informais, não tem onde deixar as crianças. Então, a gente precisa trabalhar. E nesse movimento aí, Tati também já vem investindo nisso, né? Já entrou em contato com a Câmara de Vereadores de Salvador para a gente ver como que a gente consegue, né, criar políticas mesmo de apoio verdadeiras, né? Não ficar nessa retórica que não coincide com a prática, de proteção, né, de apoio, de promoção do aleitamento materno, mas que sejam coisas que sejam realmente viáveis. Então, assim, a gente teve, como Kátia trouxe, algumas fotos. A gente teve esse ano um agosto dourado intenso, foi mais do que dourado, foi brilhante. Karina trouxe isso da fala dela na abertura, falou do percurso, né? E não dá para a gente falar de aleitamento materno realmente sem ter um percurso, né? Não dá para você chegar e se nominar como promotora do aleitamento, consultora do aleitamento materno, como a Ana Paz trouxe. Existe hoje um movimento, que eu chamo de movimento, um boom, de consultoras, de pessoas que se nominam consultoras do aleitamento materno. E isso é muito preocupante, porque em alguns casos a gente percebe que são pessoas que são, sim, animadas, né, com o aleitamento materno, mas que ainda não tem a experiência, a capacitação que é necessária para que você realmente forneça um aconselhamento, um apoio adequado, né? E às vezes, em alguns casos, isso pode inclusive favorecer um desmame, porque se você não tem uma consultoria de qualidade, né, de pessoas capacitadas, existem os órgãos internacionais, nacionais, né, os locais, que dão essas capacitações. Então, a gente como profissional de saúde, precisa buscar essas capacitações.
Kátia trouxe também a questão da necessidade de novos credenciamentos de hospitais amigos da criança. E a gente diz que a gente vem tendo algumas dificuldades, né, no Estado, mas que a gente vem conseguindo a passos curtos ainda, mas a gente vem trabalhando nessa perspectiva. O CPM da Nação do Caminho é um grande exemplo que está, né, prestes a ser credenciado, aguardando sua avaliação global, porque a gente estava estacionado já há alguns anos, muitos anos, em 8 hospitais amigos da criança no estado da Bahia, e a gente precisa avançar nisso. As maternidades aqui de Salvador, a gente já vem trabalhando também nesse sentido, a Magalhães Neto, a Tisila Balbino, a Caribé, e assim a gente vai andando. Então, assim, eu queria fazer esses registros, né, e abrir para, se alguém quiser colocar alguma coisa, mas antes de abrir, eu queria convidar a Thaís, para que ela fizesse um depoimento aqui da participação dela como COAMAS, como CEAM, e como profissional, né, da equipe multiprofissional, que hoje participa intensamente das capacitações também do curso de manejo da lactação no estado da Bahia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Parabéns a toda a equipe, a todos os profissionais que estão engajados nesse mês de agosto. Que essas atividades continuem, né, para poder estar favorecendo o aleitamento materno. Não só nesses primeiros dias, é uma questão que me preocupa bastante, porque as pesquisas mostram que as mulheres conseguem iniciar o aleitamento materno, nós conseguimos, mas não conseguimos mantê-lo durante um prazo mínimo de 6 meses de forma exclusiva. Então, essas ações são importantes, a união desses profissionais, para que o aleitamento materno continue, como a Kátia falou, né, a ação desses profissionais na sociedade, envolvendo a família, de fundamental importância. Eu sou Thaís, sou fonoaudióloga, apoio o aleitamento materno, venho estudando aleitamento materno há alguns anos, participo das ações desses profissionais, a gente vai se aperfeiçoando mesmo, não existe um curso único fechado, como a Josaildes falou, Josa, né? Não existe um curso único fechado e a partir daquele curso eu saio consultora. Não, quem trabalha com aleitamento materno é um desafio diário, lidar com o ser humano é um desafio diário, são novos aprendizados, a ciência sempre se desenvolve, então a gente tem que estar sempre se atualizando e desenvolvendo novas habilidades. A gente pode começar então os debates. Podemos começar? Okay. E uma das questões que eu queria trazer era sobre o banco de leite, né, que ele tem um papel fundamental para apoiar essas genitoras no aleitamento materno. Uma das ações que ele possui seria também essa. Pode continuar. Ok. Então, assim, e existem várias dúvidas, e eu gostaria de tirar algumas dúvidas de algumas mães que me trazem, eu respondo a elas de forma individual, mas como são dúvidas de algumas mães que a gente acompanha, eu acredito também que outras mães que estão nos assistindo, ou familiares, pais que estejam nos assistindo, também têm essas dúvidas, né? Então, eu pari no hospital, vamos supor esse exemplo, né? Num hospital particular, onde não tem o banco de leite, eu gostaria de fazer doação do meu leite, né, para outros bebês. Como é que eu faço? Eu sou da rede particular, eu posso procurar o banco de leite, eu procuro o banco de leite de rede particular, pública, eu não sei como é, você poderia me orientar? Qualquer pessoa pode ser doadora, né? Basta, né, ela ter essa intenção, está produzindo mais leite do que o seu bebê necessita, como eu já falei, né? Se ela parir no hospital particular, não tem problema nenhum. Ela vai ligar para cá da mesma forma, vai dizer a sua intenção e a gente vai dar todas as orientações necessárias. Da mesma forma, se ela mesmo que ela tenha parido no hospital privado, ela tem dificuldade com a amamentação, né? Ela também pode ligar e ela vai ser atendida, vai ser acolhida e, se necessário, vai ser acompanhada no ambulatório de aleitamento materno. De qualquer banco de leite.
leite, não necessariamente só que da... Isso, qualquer banco de leite vai atender, vai acolher e vai dar as orientações para essa paciente. Possível doadora. E uma mãe que perdeu o bebê, ela perdeu o bebê precocemente, mas ele está na fase de produção de leite. Esse bebê foi óbito. Esse bebê foi a óbito, mas Ele ela é continua produzindo leite. É. Ela tem um desejo, ela pode... Assim. Na realidade, quem foi se doador? Aquela mãe que está produzindo mais leite do que o que não consigo enxergar muito, né? Qual o sentido dessa mãe que perdeu esse bebê doar leite. Né? A gente não tem muito esse exercício de validação de uma mãe que estava no 5º mês. Ela disse que perdeu o bebê por 5 meses para estar produzindo leite. Muito bom. Realmente, se você não estimular, não fizer nada, o leite vai secar naturalmente. É meio complicado, eu acho, porque por mais que essa mãe também precisa fazer esse luto, né? Esse luto, ela pode até querer doar, eu nunca tive uma doadora de mãe que tenha pedido essa doação. É possível. Agora, eu acho que essa mãe precisa primeiro conversar direito com essa mãe, trabalhar com essa mãe, porque até que ponto ela quer essa doação, né? Que ponto ela está se negando a ter esse luto dessa perda, é uma coisa que precisa ser conversada com mais calma. Essa mãe, especificamente, ela tinha perdido, foi recente, uma semana, ela tinha perdido seu bebê no 5º mês, né? Lógico, esse já de semana, a mãe já está pronta para produzir leite, ela continuou produzindo. E eu conversei por telefone mesmo com ela, disse que se ela não estimulasse, não tirasse, aquele leite naturalmente ia secar. Ela pudesse vir até o banco de leite, a gente conversaria e tal. E ela se contentou com essa resposta, ela não foi. 15 adiante, eu também não insisti. Então, eu acho que são casos que você tem que conversar melhor. Até que ponto que essa mãe precisa fazer esse luto, ela está se negando a fazer. Exatamente. Isso, exatamente. Ou executar, né? Eu tive experiência no passado de uma perda, né, e ela manifestou o desejo de continuar doando. Né? Eu pensei, assim, ela estava com muito cheio, desvaziou uma, e esse leite foi dado para doação, e eu pedi que ela refletisse sobre se ela queria realmente continuar fazendo aquilo. Né? Eu acho que se for um desejo da mãe, mesmo que não entenda, eu acho que pode ser mantido, mas eu acho que a gente tem que convidar ela a uma reflexão para aquilo, né? E oferecermos a possibilidade dela de secar esse leite, né? De fazer uma ligação e pode secar. Daí a importância da equipe multi, né? De ter profissionais da área emocional, mental, participando nesse para poder acolher essa mãe e essa família. Inclusive, nós tivemos a experiência de um relato muito bonito nos nossos seminários, que aconteceu na Unifap, na enfermeira, né? Sofreu essa perda de um bebê, que para ela foi muito positivo poder contribuir, né, doando o leite para o banco de leite. Então, isso é muito relativo e depende de cada mulher, de como ela encara. Geralmente, ela doa uma vez, naquele momento, né? Acho que só esse fato de doar uma vez, fazer aquela mama, aquilo ali já acalenta ela, né? Dificilmente, né, ela vai manter aquele processo. Acho que Deus não passa de violência, porque uma violência foi dada diagnóstico. E a mãe levou a gravidez até o final e ela entregou esse filho para adoção. Assim, eu tive que entrar também, acho que secar, porque ela não quis meu bebê, e tampouco ela queria aumentar. E assim, era uma atitude de amor dela, porque o bebê ela não tinha nem vindo com ele, ela pediu para que fosse feito um acesso. Porque não queria intercalar de fato, ela não queria ver o filho da criança, porque toda a gravidez iam reportar para ela aquela agressão que ela fez. Então, assim, até tive a oportunidade de acompanhar ela um pouco depois, e desconstruir a coisa da maternidade na cabeça dela. Porque ela não tinha escolhido ser mãe, ela não tinha optado ser mãe. Com certeza, quem adota porque quer. Você pode ter um filho sem querer, mas você não adota, você não tem querer. É interessante trazer essas questões, porque ao orientar as mulheres, a gente precisa conhecer a história dessa mulher. A gente não pode chegar para as mulheres e, por decreto, né, querer que ela amamente seu filho. Por isso a questão do escutar, escutar e escutar, conhecer, conhecer e conhecer. Antes de qualquer abordagem, a gente precisa conhecer a história dessa mulher. Ela quer, né? É possível, né?
que aconteceu naquela gestação, para a gente não criar outras situações que depois a gente não vai nem ter condições de conduzir, que vai precisar da intervenção de um psicólogo, de uma pessoa que tenha um outro conhecimento que não é, né, nossa área de domínio. Então, por isso a importância também da equipe multi, do olhar ampliado, né, e da escuta mesmo qualificada. Você está me lembrando, só para não esquecer, lembrando um caso de uma roda de conversas, que é outra coisa que eu queria destacar, a importância desses grupos de apoio, né? Então, de mães que estão amamentando, compartilhando suas experiências. E eu lembro de uma pessoa da equipe de saúde indicando, sugerindo, comentando, e uma mãe disse que não poderia amamentar, mas ela não quis dizer no grupo por que ela não poderia. E ela, na verdade, tinha a única razão que a gente não recomenda, que ela era uma mulher vivendo com HIV. Essa é a única contraindicação formal que nós temos. Então, assim, esse respeito à mulher, nós temos sim, como equipe de saúde, como rede de apoio, falar das vantagens do aleitamento materno, da técnica adequada para que ela consiga amamentar, ter muito sucesso, mas a gente tem que ouvir essa mulher, porque nesse caso específico era uma mulher vivendo com a gente. E ela estava se sentindo pressionada e ela não queria compartilhar no grupo, porque era um assunto só dela. Né? Então, eu quis trazer esse caso, porque foi um caso muito emblemático que eu também consegui. Ele foi trazido aqui, tá? Não vai trazer muito caso, mas o que eu acho interessante é o seguinte: quando você tem um filho, principalmente quando é o primeiro filho, a experiência da amamentação traz muita coisa, traz sua experiência, quando você foi ou não amamentado, né? Traz a sua relação com a mama, né? Aquelas mães que fazem plástica, por trás disso tem muita coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado na abordagem com essas mães. E ver o que tem por trás de tudo isso. E antes de mais nada, ter um comportamento de não criticar. Eu digo sempre, olha, eu estou aqui para te apoiar. Se você quiser, a gente vai te apoiar na sua escolha, né? Vamos tentar, vamos conseguir, né? Mas eu estou aqui para te apoiar, não estou aqui para te criticar. Estou aqui para te apoiar. Vamos ver qual é o caminho que a gente vai percorrer juntos. Né? Porque cada binômio é único. Então você tem que ir tateando para você encontrar um caminho melhor, né? Para esse binômio em relação à amamentação. Não é só avaliar, não. É avaliar também a dor, não. Valderei sempre atrás desse peito, tem gente. Tem história. Tem história. Daí a importância das capacitações, né? Desde a graduação, aquele aluno está sendo chamado. E eu estou estudando cada vez mais isso. Nas faculdades, da área de saúde, não se tem uma matéria sobre comunicação. Comunicação, como se comunicar com aquele paciente, com aquele sujeito que está ali, quais são as habilidades comunicativas, independente de ser aleitamento materno ou não. Então, assim, se eu sou fonoaudióloga e eu quero passar para o paciente um diagnóstico, como é que eu faço essa comunicação? Como é que eu abordo aquilo? Então, as grades curriculares, eu acho que ela precisava sofrer uma alteração nessa questão de já destacar no futuro profissional a necessidade de saber se comunicar, saber ouvir, porque a comunicação não é só o falar, né? Ele envolve o ouvir e entender a técnica. Em 2014, 2015, eu fui para de uma capacidade chamada Comunicação de Notícias de Estudamento Segundo. A maternidade primeiro de Oliveira, a Tisila, a referência e o Roberto Santos eram equipes. E é muito interessante, porque ele fala da questão da comunicação de notícias difíceis. E o que a gente entende por notícias difíceis? Quando fala nisso, a gente pensa logo em comunicar um óbito, né? Uma coisa assim mais drástica, uma má formação e tal. E às vezes, até você comunicar uma alta para aquela mulher em determinados momentos, que não tem para onde ir, é uma notícia muito difícil. Para uns é o que mais quer, eu quero minha alta, eu quero minha alta, eu quero. Mas tem outras que, quando você vai comunicar alta, é uma coisa assim, ela adoece, ela cria, ela somatiza, ela faz qualquer outra coisa para permanecer ali. Então, assim, a questão de saber ouvir está muito ligada à questão da comunicação. Porque, ao comunicar qualquer notícia, seja ela qual for, você precisa estar atenta de como ela vai chegar, de como ela vai chegar para aquela pessoa. Muito importante atualmente como
Sim. Chamando a atenção ainda para a questão os gestores precisam ter a sensibilidade de entender que quando a gente fala de equipe multiprofissional, a gente não está só falando das pessoas que fazem assistência direta, mas desde a recepção, a porteira, ao motorista. Né? Nós tivemos uma experiência muito interessante lá no centro de parto, durante esse processo de capacitações para a habilitação do IAC, que foi trazer esses atores, né, porteiros, motoristas, auxiliares de serviços gerais, recepcionistas, para o treinamento também, de uma forma mais leve, menos técnica, mais lúdica, com dinâmica, uma sessão pipoca. E numa dessas sessões, a gente percebeu que um dos motoristas, no final, ele participou ativamente, a gente sentiu o encantamento no olhar dele, o envolvimento. E aí ele chegou para a gente e falou que ele estava com um bebezinho de 8 meses e que a esposa estava quase desmamando. E que ele queria aquele vídeo, que a gente faça um filme do Ministério da Saúde, que eu podia emprestar, que ele ia cuidar, porque ele precisava levar para que a esposa assistisse. Né? E aí nos colocamos disponíveis até para que ela viesse para conversar, para receber o apoio e a orientação. Então, como isso é importante, não só para a condução, não só para a condução da assistência ali com os clientes que irão para aquela maternidade ou CPM, mas para a vida, para a família, para o vizinho, para o amigo. Né? Eu seria o negócio dos pais, aí eu vou cuidar de hoje, tá? Vai por trás daquela mãe, mas tem uns pais por trás daquele pai. Aquele pai foi ou não amamentado, né? E a história que tem por trás e o apoio para dar para ele, para ele ser apoiado, para conseguir apoiar. Né? Porque muitas vezes tem uma história negativa também de amamentação. E ver aquela mãe amamentando aquilo traz muita coisa. Na realidade, a gravidez traz muita coisa. Né? Mexe com muita coisa. Um ponto interessante que a questão da substituição, quem está pensando sobre como é o apoio profissional, esse profissional também, ele precisa ser visto enquanto uma pessoa que tem as necessidades, que precisa também de apoio, precisa também de acolhimento pelos gestores das instituições onde eles estão inseridos. Porque para eu poder dar um ouvido, eu ter tempo, porque a gente para ouvir, eu preciso de um tempo. Em 5 minutos eu consigo ouvir tão bem quando eu sentar meia hora com aquele paciente e criar com ele um vínculo, criar com ele um diálogo. Mas esse profissional precisa ter tempo para me encontrar se dedicando, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser acolhido por essa instituição, apoiado por essa instituição, não só nas capacitações, né? Mas também do ponto de vista emocional, do ponto de vista da segurança, né? Vamos construir, a instituição acredita nisso também, e vamos nessa, nós estamos aqui com profissionais voltados para essa área, vamos juntos fazer. Eu acho que isso é importante, eu acho que está faltando hoje. A gente fala muito no apoio para a família, apoio para a mãe, apoio para a sociedade, mas a gente ainda está olhando um pouco para esse profissional. A gente se preocupa com cursos, eu tenho que dar cursos, eu tenho que dar importantíssimo. Não é importantíssimo. Esse sujeito, enquanto sujeito. E a rede de apoio dele, né? Tem na família alguém doente, tem na família alguém sofrendo, e o aleitamento para ele, na família dele, o que significa? Então, assim, quando a gente trabalha o aleitamento materno, ele abre muitos assuntos de diferentes áreas e ele abarca diferentes estruturas. Eu sempre penso no profissional, em tudo que ele carrega com ele até ele chegar ali naquele ponto, e eu sempre penso na família, em tudo que aquela família carregou. E quando a gente pensa na interação deles, eu estou pensando na interação de todos esses fatores e todos esses fatores representados por aqueles dois atores naquele momento. Então, eu sinto ainda uma fragilidade no cuidado para esse profissional. E o cuidado quem cuida não é só a massagem, não é só oferecer um uniforme ideal, mas são pessoas mesmo de trabalho humano, a escuta desse profissional, porque frustra, não frustra, às vezes a gente está ali, a gente tem esse desejo, a gente quer, quando a mãe diz não, a gente tem que saber respeitar aquela decisão. Ela disse não, ela não quer dar o tempo. Ok, não quer dar o tempo, então vamos caminhar para o outro caminho, fazer o melhor que a gente pode. A gente se sente, né, assim, poxa, será que fui eu que falei? Será que teve alguma coisa, né? E esse profissional?
como ele é... Por isso é que a gente destaca, tá, já, o papel do governo. O papel do governo é oferecer aos profissionais condições de trabalho, condições de salário, condições materiais de instalações, para que ele possa cumprir esse papel. Eu acho que o artigo 227 da Constituição é muito claro quando diz que é papel da família e da sociedade do Estado assegurar a criança e adolescente o direito à vida, à saúde e vários outros direitos. Então, nós precisamos realmente, inclusive, trabalhar junto, e esse é um dos papéis do Unicef, do Ministério Público, dos conselhos, né, dos conselhos de direito das crianças, do Conselho de Saúde, trabalhar junto ao governo para que o governo ofereça essas condições, para que o profissional possa cumprir o seu papel de apoiar a família, né, nessa prática que é importante muito para a economia. Uma comunidade que as crianças mamam é uma sociedade muito mais envolvida, não só socialmente, economicamente. Além da redução da violência, que é outro dos nossos problemas no Brasil. Várias propostas em relação à colocação do hospital, mas assim, tem muitos hospitais que não tem isso. Aí o hospital que eu trabalho é um desses, né? E dentro do centro cirúrgico não tem nenhum futuro, não tem privacidade, e fica difícil realmente, né? A mãe sabe que isso é uma lei, que isso é um direito dela, e muitas vezes não tem como cumprir, porque não tem nenhum seguro. Desde ao cumprir a lei, você cria outros problemas. Exatamente. Onde que você vê, né? Esses atritos, conflitos de acompanhantes, porque não tem uma separação física deles. Na própria UTI neonatal, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, toda criança tem que ficar acompanhada em UTI. A gente esqueceu que os bebês de nascimento são crianças, né? Então, assim, a gente não tem acompanhamento de bebês. Porque é isso pelos pequenos, né? Não tem que colocar. Sim, mas assim, você tem que ter tem que oferecer a condição porque assim, ele não deixa de ser criança. Então, assim, eu sei que é muito difícil de viver essa realidade. Cheguei a argumentar com o psicólogo. Peraí, corpo é uma coisa e alma não é outra coisa. É a mesma coisa, eu falo muito da alma, está pedindo que deixe alguém acompanhando com ela. Esse tratamento, né? A outra coisa que eu queria cuidar em relação ao que você falou, cuidado. Eu participo do plano do Céu, acho que já tem uns anos, né? Eu sempre tinha uma sensação de atividades isoladas. Então, esse ano foi o ano que eu vi que, né? Realmente teve. Então, eu acho que o maior local que a gente pode ter esse apoio, independente da obrigação de você trabalha, eu trabalho em todos, é a gente construir esse ninho. Esse ninho onde eu tenho uma dúvida em relação a isso, eu converso com ela, converso com você, né? E ser apoiado, então a gente se torna mais forte mesmo. Então a gente constrói esse ninho e vai plantando a sementinha. Plantando a sementinha nas pessoas, porque assim, eu posso dar o curso de manejo, a pessoa vai tomar o curso de manejo e vai pegar aquele certificado e botar lá no bolso, no currículo dela, e ela não vai desempenhar. Então, se eu não sensibilizar, não chegar no coração dela, não vai. Não fazer arrepiar. Ela não vai, entendeu? Não vai fluir. Então, quanto mais gente ele estiver nesse entorno, até tanto para polo, né? Precisa de polo, às vezes, né? Está ouvindo a vivência do outro. Até a vivência negativa do outro, então fui eu. Né? Acontece, né? Como a gente sensibilizando cada vez mais. Eu acho que se a gente ficar esperando muito do governo, a gente não vai ter muito mais. A gente tem que criar nossas bases. Mas quando eu penso no governo, eu penso também eu não estou tirando o papel das empresas, não. Eu estou dizendo que nós, como grupo, pela primeira vez, estou sentindo mais fortalecida e a gente, como grupo, a gente é mais forte para cobrar. Né? E também para ajudar que mulheres e homens possam buscar o empoderamento que já está neles. Porque a cobrança precisa vir da comunidade. Né? É por isso que quando eu cheguei, eu brinquei, mas que formato vai ser esse? Vamos fazer uma roda, porque eu acredito que roda de conversa é cereja de bolo. Desde até para você atuar, quando você tem uma agenda muito grande de pré-natal, quando você tem uma agenda de revisão, e você coloca aquelas mulheres, aqueles homens em uma roda, você consegue atingir o objetivo, dando todas as informações de uma forma geral, e depois o que você vai tratar no individual já vai facilitar o tempo do seu atendimento, né? Fora isso, eu acredito muito em uma coisa que eu busquei, eu não encontrei aqui na Bahia,
quando eu estava começando a trabalhar as políticas do IAC, né, para militar amigo da criança, que são os grupos de apoio ao aleitamento materno. Onde estão estes grupos de apoio? Porque mulheres com mulheres, senhoras, homens, semelhantes com semelhantes, vai fluir muito bem, tá? Então, existe até uma rede, está no nosso plano de ação, identificar, mapear. Pois é, não encontrei, mas graças a Deus agora a gente tem assim, comecei a idealizar esse grupo lá em Paulina. Com tanta demanda, eu não consegui abraçar e encontrei um menino de ouro que faz parte já do processo, que é Clíverson. Vai colocar para frente aí o primeiro grupo de apoio atuante. Na nossa abertura da Semana Mundial, uma coisa que eu, desde o dia do movimento, eu tenho que fazer os postos vinculados. O que acontece? É a rede cegonha, os postos estão lá, a gente traz esse pessoal para cá, perto, para que a gente tenha até um feedback, né? E a gente trouxe para ele, para ele fortalecer esse vírus, né? Para que a coisa, né, circule. É uma rede, a rede precisa, né, se comunicar. Isso, exatamente. Tem que ser dos profissionais. Eu preciso saber onde eu mando essa parte. A Ana faz diferente, a Ana faz um próprio direito também materno, ela acompanha, desde com o LAP, né? Geralmente até um ano prematuro. Isso. Mas assim, a alimentação que a gente faz aqui, o ambulatório, a gente acompanha só até a mãe estar, né, segura, sabendo amamentar, nem ganhando peso, e a gente caminha para a policultura. Passou do primeiro mês, a gente caminha em paralelo, entendeu? Mas assim, eu tenho que saber de onde caminhar essa mãe. E que aquele trabalho vai ser feito. Lógico que eu dou ela assim, um folheto. Lógico que eu dou um folheto. Ela, a hora que ela precisar, ela volta. Inclusive, porque às vezes eu tenho mãe que mora lá e não sei aonde, lá em Pirajá, ela não consegue, ela vem no início da dificuldade, depois ela não consegue. Então, aqui na faculdade tem até a policultura do Demozinho, a gente caminha para lá, tem até nos retornozinhos. Tem que ter essa rede, tem que ter, né? Não pode centralizar. A gente não dá conta. Eu não queria que a gente terminasse de destacar uma página da cartilha da Sociedade Médica, que fala assim: todo mundo pode comer em público. Você vai no restaurante, come. Por que a mãe não pode amamentar em público? Porque a gente viu em alguns momentos. Por que a mãe não pode amamentar em público? Então, eu acho que a gente tem que divulgar essa informação, né, para que a gente, de alguma forma, evite alguns comportamentos de pessoas que criticam porque aquela mãe está com o seu. Que coisa mais linda, a gente brinca, né? O Zé Diego, que é nosso colega pediatra, que é um dos maiores promotores da amamentação, conhecido como Zé Diego, ele disse: é o melhor alimento do mundo e a embalagem mais linda que existe. Então, assim, é importante que a comunidade, que os profissionais de saúde, toda a sociedade incentive, não só crie espaços amigáveis, como a gente chama, mas é o seguinte, elogie, que linda você amamentando, está muito certo, o seu bebê tem que comer em qualquer lugar, porque ele também vai mamar na hora que ele quiser. Então, essa coisa da livre demanda, né, que é tão importante. De uma mamadeira em público não tem nenhum problema, né? Essa questão do bebê não comer, mas deveria chocar, né? A mamadeira, a gente chama de assassina de bebê, né? A mamadeira para nós, mamadeira. Eu até aproveito essa fala da mamadeira para fazer uma provocação, que eu quero descobrir uma forma de que a gente consiga proibir que as bonecas sejam vendidas com chupetas e mamadeira. Porque essa educação acho que vem ó, de base, de vez. Também tem uma divulgação na coisa, na madeira, não sei exatamente qual é a marca. Que é uma coisa que simula o peito. Isso e esse, porque até porque não tem o calor da mão. E a vela não é isso, né? Mas assim, inclusive isso está sendo corpo do pai que falou: não, eu só dou uma vez por dia quando a mulher vai para o trabalho, e é uma madeira que é igual o peito. Eu disse: é mesmo que uma madeira é essa? Eu não conheço. Mas você vende isso, né? E as pessoas abraçam isso. Às vezes a gente até achando que ensina o status. São caros, assim. Então, quanto mais caro, mais valor. Essa é a cara do negócio. Por isso é que o nosso marketing pro aleitamento tem que ser mais forte do que o marketing da indústria de alimentos, né? Eles têm o poder, nós temos o poder da também são as próprias mulheres. Numeroso. Quem está amamentando precisa ter apoio e ter uma orientação que ela está dando o seu melhor. E aí, minha filha, ninguém vai conseguir
que é uma questão muito cultural também. Sim. Isso é uma promessa de quem disse que Madonna vai estar no máximo. Depois nascer em dezembro, né? Ela disse que não, para o ano voltar. Eu consegui levar minha filha, não consegui fazer ela vestir. Ah, mama. Não, teve até aquele pequenininho dela. Eu espero que o ano quando ser mascote do ano passado. Mas é isso, eu acho importante os profissionais que estão nos ouvindo procurarem cursos do Ministério da Saúde, da Sociedade de Pediatria, da Brasileira de Pediatria, cursos reconhecidos. Porque, assim, é importante que, óbvio, que a CESAR, a Secretaria Municipal, a própria Sociedade de Pediatria estão oferecendo cursos, mas existe lá a UnaSUS, que é essa rede de cursos, que também tem cursos muito bons, né, para mandar uma estratégia. E é uma estratégia, a Amamenta Alimenta Brasil, é a AAB, né, que é uma estratégia, eu queria desafiar os profissionais que estão nos ouvindo, que estão assistindo, que trabalham na atenção primária, procurem conhecer a estratégia Amamenta Alimenta Brasil, procurem preparar a sua unidade para que ela seja avaliada. Nós disponibilizamos recentemente no site do Unicef uma cartilha dos 10 passos da alimentação da criança menor de 2 anos, que está muito linda, super bem ilustrada. E procurem, façam download, usem, porque é quase um álbum seriado. A gente tem, historicamente, nós sempre trabalhamos com material do seriado do aleitamento, que é um recurso pedagógico muito bom para você mostrar. E foi muito interessante, uma agente de saúde, quando nós demos esse kit para ela, esse kit que eu mostrei, da caixa vermelha, ela disse assim, ela falando para a mãe, que tinha aumentar na visita domiciliar, ela disse, olha aqui, quantas pessoas estão nesse álbum aqui, que tinham todos os parceiros, além de parceiros, Sociedade Brasileira de Pediatria, Pastoral da Criança, Rede de TV, programas que estão aí na mídia, tanta gente, depois ela disse para a mãe. Antes, quando eu falava de amamentação, é como se eu falasse com rádio de pilha. Agora é como se eu estivesse falando na TV colorida de LED. Porque ela tinha um álbum seriado colorido, com vários parceiros recomendando a aleitamento. Então ela estava se sentindo muito empoderada naquela prática dela que eu senti agora profissional. O Ministério da Saúde está disponibilizando um legal promovido pelo Ministério. Não sei por que isso não está sendo divulgado. No mês passado eu estive em Brasília para um evento e aí encontrei... Não, é muito presencial. Eu estive com uma colega que trabalhou muito no Ministério da Saúde, eu acho que 40 horas. E aí, ontem especificamente, ela me deu o contato, eu liguei para Brasília, né, e para agendar, que vai trazer esse curso. Lembrando que o pessoal que trabalha em vigilância na visa. Está fiscalização. Exatamente. Então, é um curso que até me entendi, é gratuito, né? Fora do Ministério, para ser dado, e a pessoa de contato é a Amanda. Ontem eu falei com ela, mas eu entendi o e-mail errado. Tá. Entendi o e-mail errado, quando eu mandei, o e-mail voltou, eu liguei para ela, tem que corrigir. É a Amanda que está organizando também a questão das oficinas de... Então é isso. A Amanda que exatamente, a Amanda Moura. E aí, hoje eu vou poder convidar esse e-mail para ela, e se não tiver, vai divulgando. Aproveitar o espaço, né, para, assim, eu recebi alguns e-mails, algumas perguntas no meu message sobre qual o segredo de sucesso da roda de conversa de amamentação e de gestante do CPM alocada, sempre um sucesso, muito bem falado. E aí eu vou aproveitar e já deixo aqui para os colegas, né, uma grande dica. Não sejam professores em aleitamento, sejam apoiadores, sejam facilitadores, estabeleçam dinâmicas, onde as pessoas que vão participar, gestantes, acompanhantes, tentantes, possam ter a voz. Deixem que elas se posicionem e que elas tragam a pauta a ser desenvolvida naquele trabalho. Isso aí vai fluir muito legal e o resultado vai ser show. As rodas serão também muito legais. Outra coisa é dizer que o projeto piloto do Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno de Salvador começa na comunidade de Itapuã. Vai ser a primeira comunidade que a gente vai começar a associação lá em Itapuã, onde a gente vai ter contato com mulheres, avós, homens que são encantados pelo aleitamento, e a gente vai estar ajudando, facilitando na capacitação, claro, no nível de entendimento deles, para que eles conduzam. Nós seremos apenas facilitadores. E a sementinha vai para Itapuã, mas assim, a gente pretende jogar essa sementinha em várias associações de bairro e aberto para quem quiser participar, procurar Clínia São Ribeiro, que é
cara que está aí à frente como presidente desse projeto. E terceiro, falar que pela primeira vez vai acontecer em Salvador um prêmio, né, para essas ações. Tanta coisa linda aconteceu na Bahia, de modo geral. A gente precisa reconhecer isso, incentivar, né, inicialmente, como é um projeto que começou agora, vai ser a nível de Salvador, mas que no ano que vem, né, vai ser a nível de Bahia, um prêmio Boas Práticas em Aleitamento. Eu queria que Tati falasse rapidamente sobre isso. Então, a ideia é exatamente essa, reconhecer as experiências que já estão sendo desenvolvidas e também incentivar novas experiências. Por isso é que o prêmio, nesse primeiro ano em Salvador, ele vai considerar a experiência que começa até o dia 3 de setembro. Então, ainda temos alguns dias para começar a experiência. Tem as experiências pré-existentes e as experiências iniciais. Nós temos 3 categorias, que são a categoria de unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde, a unidade básica da família e NAST, e multicentros, que é uma característica aqui em Salvador, tem os multicentros. A segunda categoria é de hospitais e maternidades, especificamente que tem maternidade, tem assistência parto. E a terceira, que é de outros trabalhos. Pode ser trabalhos em universidades, que muitas vezes tem ligas de aleitamento, tem grupos que incentivam, trabalhos comunitários, trabalhos inclusive de hospitais pediátricos, que não têm maternidade, mas que fazem um trabalho desse tipo de materno. Então, nessa terceira categoria, tem várias possibilidades. Então, nós vamos, a período de inscrição começa amanhã até o dia 28 de setembro. Nós vamos estar divulgando nas redes sociais, inclusive nos sites das organizações aqui presentes, o link para a inscrição, é um formulário eletrônico em que a instituição vai poder escrever a sua experiência e anexar fotos, vídeos, para que os avaliadores possam estar identificando quais são as melhores experiências. Nós vamos ter o primeiro lugar, né, o premiado em cada uma dessas categorias, e vamos ter mais 3 prêmios. O prêmio do projeto mais inovador, o prêmio do projeto com a melhor estratégia de comunicação e o prêmio da melhor estratégia de desenvolvimento da família. Então, a princípio, a gente vai estar divulgando nas nossas mídias, quer dizer, no site da sociedade, no site das instituições parceiras e no Facebook, o link para a inscrição, que vai poder ser feito até o dia 28 de setembro desse ano. E aí temos uma comissão de pessoas notáveis, assim, que são pessoas muito independentes, não estão ligadas a muitos serviços que vai estar concorrendo, mas que têm uma grande experiência em aleitamento e saúde pública para fazerem a escolha desses experiências que vão ser premiadas. Essa é a iniciativa do COAMA, né, do Comitê Municipal de Aleitamento Materno, que tem apoio do Comitê Estadual de Aleitamento da Bahia, do Unicef, a princípio, porque outras instituições podem querer concorrer, então a gente deixou as instituições muito livres para que não haja depois alguma indicação de conflito de interesse. A gente quer realmente que o prêmio tenha essa independência para que sejam escolhidas as melhores práticas aqui, a princípio, de Salvador. Muita coisa boa acontecendo nesse ano. É a nossa coordenadora. Agora a gente vai chamar a Karina para fazer o fechamento do chave de ouro, o ouro dourado, né, do agosto dourado. Né? Que é padrão ouro. E assim, agradecer a Karina essa oportunidade, né, que ela deu para que a gente pudesse falar das ações de aleitamento materno já quase no finalzinho do mês. Foi um prêmio para a gente. Isso. Na verdade, a postura é o contrário. A gente quem agradece esse espaço não é da Quinério, é nosso, é da rede. A gente gostaria que cada vez mais todas as entidades, todos os parceiros de atuação na rede possam se mostrar. Esse espaço é um espaço de visibilidade, de compartilhamento. Então, a gente é quem agradece. Muitíssimo obrigada por trazerem o brilho de todos vocês e do movimento que vocês comandam aqui no nosso estado. E a gente só agradece e aplaude vocês. Podem sim. Perfeito, é mamar no peito. A mamãe da manhã. O momento da Bahia também, né? Eu ouvi sim. Gente,